Acordei depois da cirurgia ao fígado na luz tênue e turva do final da tarde. O quarto no 28º andar do hospital em Dallas estava estranhamente silencioso. Apenas o som suave do monitor cardíaco quebrava o silêncio, pulsando de forma constante como um lembrete de que ainda estava viva. Uma dor surda no abdômen lembrava-me que tinha acabado de passar por uma cirurgia que durará quase 7 horas. Os médicos tinham removido um tumor que suspeitavam ser maligno. Ainda não tinha os resultados da biópsia, mas todos fingiam estar otimistas. Tentei mover-me e sentar-me para puxar o cortinado da janela. Não sabia por quê, mas uma estranha inquietação apoderou-se de mim, como se algo estivesse a acontecer. Algo que eu não devia ver. A cafetaria do hospital ficava no rés do chão, com telhado de vidro suficientemente grande para eu conseguir ver claramente algumas mesas junto às janelas, e vi Wesley, o meu marido, estava sentado em frente a uma mulher que eu não podia confundir, Schiller, a minha meia-irmã. Ela tinha vindo de avião de Denver para o Texas há 2 dias, supostamente para tomar conta de mim depois da cirurgia. Mas aquilo não era um reencontro de família. Estavam de mãos dadas sobre a mesa, com os olhos fixos um no outro como se mais ninguém existisse no mundo. Wesley inclinou-se e beijou a Schiller. Não foi uma saudação casual, não foi um beijo de cunhado. Senti cada ponto na minha barriga apertar-se e arder, como se a minha própria carne estivesse a reagir à verdade que se desenrolava lá embaixo. Mas essa dor não era nada comparada à traição fria e rastejante que inundava o meu peito. A minha mão apertava o parapeito da janela, a tremer. Tive de pestanejar várias vezes antes de ousar olhar de novo, só para ter a certeza de que não estava a imaginar. Mas depois a Schiller riu. Aquela risada aguda familiar que usava em criança para se safar de tudo. Mesmo depois de me roubar o namorado do secundário e insistir que tinha sido apenas um mal-entendido, Wesley estava a desenhar círculos na palma da mão dela. O mesmo gesto que fez quando me pediu em casamento há 7 anos, durante um dos meus ataques de pânico depois da morte repentina da minha mãe. Encostei a testa ao vidro frio. O meu hálito embaciou um pequeno círculo, mas a cena lá embaixo manteve-se cristalina, como se alguém estivesse a projetar um filme proibido em que eu nunca aceitei participar. A Schiller usava um vestido de seda cor de vinho, o presente feito à medida que eu lhe oferecerá no último Natal. Estava radiante, o cabelo loiro ligeiramente ondulado a apanhar a luz como num anúncio de shampoo. E eu, com a bata amarrotada do hospital, o cabelo oleoso preso num coque solto. Parecia um meio fantasma preso entre a vida e o pesadelo. Uma leve batida à porta tirou-me do transe. Miss Bennet, está na hora dos seus medicamentos. A enfermeira Marianne entrou com um sorriso gentil, segurando uma bandeja com comprimidos e um copo de água. Afastei-me da janela e engoli tudo o que acabará de ver bem fundo no peito, como se pudesse desaparecer se fingisse que não sabia. Estou a sentir-me melhor, respondi, os lábios a formarem um sorriso forçado. Foi a primeira mentira numa longa cadeia de mentiras que teria de contar para manter de pé um plano. Um plano que nunca pensei precisar. Mas agora sabia que a minha vida tinha enveredado por um novo caminho. Fiquei deitada na cama do hospital, com os olhos fixos no teto, revestido de quadrados brancos e frios. A dor da incisão persistia, mas a minha mente já não se importava. As imagens da cafetaria do hospital repetiam-se na minha cabeça como uma bobina em câmara lenta. Wesley e Schiller. Comecei a recuar mentalmente todos os pequenos detalhes que tinha ignorado ou escolhido não ver. Na semana passada, antes de ser internada, lembrava-me da Schiller a mandar-me mensagens constantemente, a perguntar o que eu precisava, que comida queria depois da cirurgia. Fiquei emocionada, a pensar que a minha irmã se importava verdadeiramente, que sempre esteve ao meu lado. Talvez nunca tenha sido sobre ajudar-me. Talvez sempre tenha sido sobre estar onde ela queria estar, ao lado dele. E o Wesley? Ele tinha segurado a minha mão antes da operação, a sussurrar: "Vou estar aqui quando acordares, não saio do teu lado." No entanto, 3 dias depois, estava a beijar a minha irmã lá embaixo como se eu nunca tivesse existido. Peguei no telemóvel. A mão ainda fraca, o movimento lento. Mas consegui fazer o que mais importava: tirar a foto. Da janela do 28º andar. Dei-o na imagem da mão do Wesley pousada na coxa da Schiller enquanto ela sorria. Uma expressão sem qualquer culpa. Enviei a foto por e-mail para mim própria usando uma pasta pessoal com um nome que soava inocente.
Os meus instintos diziam-me para começar a guardar tudo. Se aprendi alguma coisa com anos a trabalhar em relações públicas, é isto. Nenhum sentimento é mais forte do que uma prova concreta. Nessa tarde, Wesley entrou no meu quarto com 2 cafés, um para mim, outro para Schiller. Encontrei a Schiller no átrio, disse ele enquanto pousava delicadamente o copo de café na mesinha de cabeceira. A Schiller aproximou-se, a voz melosa. Estás a sentir-te melhor? Trouxe-te aquela revista de que gostas e bolachas da tua pastelaria preferida. Estão nesse saco. Obrigada. Ambos se sentaram, um de cada lado da cama, como 2 personagens secundárias num drama hospitalar. Mas eu via tudo. A forma como Wesley se inclinava para dar espaço a Schiller. O toque leve ao entregar-lhe o café. A maneira como ela olhava quando ele se levantava para ir buscar lenços. Não estavam a representar tão bem quanto pensavam. Ou talvez achassem que eu ainda estava entorpecida pelos medicamentos. Não sabiam que eu estava a observar cada pequeno gesto. Nessa noite, depois de Wesley sair do hospital, a Schiller ficou. Disse que queria vigiar-me durante a noite, já que não havia enfermeiras suficientes. Concordei porque precisava de mais tempo para observar. Por volta das 23 horas, fingi que estava a dormir. A Schiller ainda estava a mandar mensagens. Sempre que o ecrã se iluminava, virava ligeiramente a cabeça para espreitar. Estava a trocar mensagens com alguém guardado como é. Eu sabia perfeitamente que Wesley tinha o meu nome guardado como Riley no telemóvel, por isso, quem quer que fosse de certeza que não era eu. Em silêncio, ativei a gravação no meu telemóvel e escondi-o junto à almofada, só por precaução. Também usei o meu tablet para filmar um canto da cama. Não mostrava rostos, mas era suficiente para captar som e movimento. Uns minutos depois, a Schiller saiu da cadeira e foi para o corredor. Fez uma chamada. A voz era suave, mas ainda assim passou pela fresta da porta. Tenho saudades tuas. Venho cedo outra vez amanhã. A Riley tem dormido sem parar. Não consegui perceber a resposta do outro lado. Mas o que a Schiller disse já era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, ouvi a gravação e guardei-a numa cloud privada. Cada vez que guardava uma prova, sentia que recuperava um pouco mais de controlo. Ainda não conseguia sair da cama, mas por dentro, já me estava a levantar. O Wesley e a Schiller sempre pensaram que eu era fraca. Acreditavam que estava demasiado entorpecida pela dor e pela medicação para notar que continuavam a desempenhar os papéis de família dedicada. Até eu recuperar, e depois escolheriam o momento certo para confessar tudo com o devido tom de arrependimento nas vozes. Mas estavam enganados. Eu não precisava da confissão deles. Ia mostrar-lhes as provas, passo a passo. Recebi alta na sexta-feira. Tecnicamente, o meu corpo ainda estava fraco e exigia cuidados contínuos, mas na minha mente, tudo já estava em andamento. Não voltei para casa para descansar. Voltei para começar. O Wesley ajudou-me a sair do carro. A Schiller vinha logo atrás, sempre a preocupar-se comigo como se eu fosse o centro do universo deles. Riley, estás com dores? Queres que faça chá de gengibre? Vamos instalá-la na sala, é mais fácil vigiá-la. A preocupação açucarada e falsa deles dava-me vontade de rir. Sorri-lhes com suavidade, como faria uma esposa operada a confiar na ajuda dos outros. Mas, na verdade, estava a tomar notas mentais. Cada ação, cada tom de voz. Esta casa de 2 andares em Lakewood tinha sido nosso lar nos últimos 6 anos. Eu costumava adorar tudo nela. Desde o quadro no corredor até a mesa de jantar onde Wesley me pediu em casamento. Mas agora era apenas o palco de uma peça que eu era forçada a dirigir até ao ato final. Nessa noite, depois de a Schiller ir descansar no quarto de hóspedes e o Wesley estar a lavar a louça na cozinha, fui até o nosso antigo escritório em casa, o espaço criativo que em tempos partilhamos. Liguei o computador. As minhas mãos ainda tremiam, mas estavam firmes o suficiente para o teclado. Era um dispositivo partilhado, e eu sabia que o Wesley nunca tinha mudado a palavra passe. Pensava que eu não reparava ou, pior, assumia que eu era demasiado branda para me importar. Instalei um software de monitorização, um programa que registra teclas digitadas, capta capturas de ecrã periódicas e envia cópias para um e-mail seguro que eu acabará de criar com um nome falso.
Em 10 minutos. Confirmei 2 vezes que o programa estava a correr bem em segundo plano. Na manhã seguinte, fingi náuseas depois do pequeno almoço. Disse que precisava de me deitar cedo. Enquanto a Schiller arrumava a louça e o Wesley subia para fazer chamadas de trabalho, ativei um gravador em forma de caneta escondido entre os livros na mesa de cabeceira. Tinha-o comprado há 6 meses para um projeto de cliente que exigia gravação de feedback. Nunca imaginei que usaria para algo tão pessoal. Eles disseram mais do que eu esperava. O Wesley queixava-se constantemente. Não mostres tanta preocupação com ela. Ontem vi a Riley a olhar para ti de forma estranha. A Schiller riu. Bem, parece que o espírito dela ainda não se foi. Apertei o cobertor nas mãos, forçando-me a não desabar. Nessa tarde, enquanto a Schiller foi ao supermercado, desbloqueei a aplicação de fotografias favorita do Wesley, uma plataforma de armazenamento online que ele sincronizava sempre durante as nossas viagens. Encontrei uma pasta chamada Work Seattle Comp. E lá dentro estavam dezenas de fotos com a Schiller, os dois numa varanda de hotel, a pedir comida num restaurante japonês, todas tiradas há 7 meses. A viagem de negócios que eu tinha perdido porque o meu pai estava hospitalizado. Acreditei no Wesley quando ele disse que era só com parceiros do setor. Afinal, a Schiller era essa parceira. Fiz capturas de ecrã de cada imagem, cada mensagem antiga, e enviei tudo para o meu e-mail seguro. Nessa noite, depois de Wesley adormecer, fui sorrateiramente ao escritório e peguei na pequena pen USB que tinha preparado. Fiz uma cópia de todas as gravações, todas as capturas de ecrã, todos os registros do software de monitorização. Tudo com data e hora. Tudo inegável. Também encontrei um histórico de mensagens que me gelou as mãos. Schiller. Quando é que contamos a Riley? Wesley. Quando ela estiver forte o suficiente. Agora não é o momento. Schiller. Não a deixes descobrir muito cedo. Não quero que sofra mais do que o necessário. Mais do que o necessário. E eu? Quem decide a quantidade necessária de traição vinda das 2 pessoas que mais amava? Fechei o computador, tirei a USB e guardei-a dentro de uma caixa de anel antiga na gaveta da penteadeira. Reestabeleci contato com Drew Parker, o meu antigo advogado, numa videochamada naquela segunda-feira de manhã. Ele tinha acabado de sair do tribunal. A gravata ligeiramente torta, a voz firme e direta como sempre. Isto não vai ser fácil, mas se estás mesmo pronta, posso começar esta semana. Tenho provas, disse eu. Fotografias, gravações, histórico de mensagens, até conversas onde discutem dividir a empresa depois de eu estar forte o suficiente para ouvir a verdade. Ótimo! Tens de continuar a recolher tudo que mostre que estão a coordenar ou a esconder coisas deliberadamente, especialmente se envolver bens partilhados ou controlo de decisões. Fiz uma pausa e depois perguntei a questão que me gelava a espinha há dias. Se um deles dissesse algo como teria sido mais fácil se eu não tivesse sobrevivido à cirurgia, isso teria peso legal? Drew franziu o sobrolho. Não constitui tentativa de homicídio sem um ato concreto, mas demonstra intenção e estado de espírito. Combinado com fraude financeira, pode ter impacto significativo na divisão de bens ou no controlo da empresa. Enviei-lhe o ficheiro de áudio da tarde anterior. Nele, a Schiller sussurrava enquanto Wesley fazia café na cozinha. Sabes, sinto-me culpada, mas parte de mim acha que, se a Riley não tivesse sobrevivido, teria sido mais fácil para todos nós. Eu sei que é terrível, mas... Não devias pensar assim, respondeu Wesley. Mas não negou. Não consegui ouvir mais. Cada vez que voltava a ouvir aquela gravação, sentia-me como se estivesse a ser esfolada viva pelas palavras deles. A mulher que lhes entregará as chaves de casa, contas bancárias, até a própria vida, agora era apenas um obstáculo na história de amor deles. Reabri a pasta de fotografias no computador e revi todos os eventos da empresa dos últimos 18 meses. Tinha havido uma grande conferência de mídia em San Diego. Não fui porque estava a fazer terapia hormonal após uma cirurgia tiroide. O Wesley foi no meu lugar e, convenientemente, a Schiller, claro, estava por acaso na cidade nesse fim de semana. Encontrei o e-mail de confirmação do hotel. 2 quartos, mas lado a lado, reservados com o mesmo cartão. Fui atrás do histórico de mensagens deles, à procura de lacunas na comunicação comigo,
E então encontrei. Skiller. O quarto tem banheira como eu gosto. Não te esqueças de reservar a mesa para amanhã. Wesley. Feito. Usa o vestido vermelho. Quero que te destaques. A mensagem foi enviada às 23h47, no mesmo dia em que fui levada às urgências por um colapso de cálcio. E a Skiller mandou-me apenas 2 palavras. Estás bem? Mais de 1 ano. Enquanto eu me afogava em consultas, quimioterapia e uma dor tão profunda que me fazia chorar, eles andavam às escondidas nas minhas costas. E agora, no momento em que eu estava a recuperar de uma cirurgia grave, estavam a planear a forma mais suave de me apagar da história. Imprimi tudo, organizei em pastas. Identifiquei as 1. Provas do caso. 2. Reservas de hotel e presentes. 3. Planos de divisão de bens, mensagens e gravações. 4. Intenção. Se eu não sobrevivesse. Codifiquei por cores. Classifiquei tudo por data e hora. Até imprimi o meu cronograma de tratamentos para cruzar com os momentos em que eles estiveram juntos, como se estivesse a montar um dossiê criminal. Houve um momento em que fiquei imóvel, com a mão pousada na pasta 4, e suspirei. Eu costumava pensar que, se alguém me traísse, eu desmoronava. Gritava, colapsava, implorava para que ficassem. Mas não o fiz. Em vez disso, escolhi lutar em silêncio, com precisão, e sem deixar saída para os traidores. Nessa noite, ouvi uma breve conversa entre eles. Na cozinha, a pensar em que eu estava a dormir profundamente. Ela está a começar a andar outra vez, disse a Skiller. Devíamos contar-lhe em breve. Já não quero andar às escondidas. Quero viver abertamente. Dá-lhe mais uns dias. Ainda está fraca. Agora não é o momento certo. Sorri suavemente, como a brisa que entrava pela janela. Sim, mais uns dias. Eles teriam a verdade, mas não há que estavam à espera. A minha casa tinha se tornado num centro de comando para uma batalha que nunca pensei travar pessoalmente. Comecei pelo mais importante. A empresa. A Riley and West Communications era minha criação com Wesley. Construímos a partir de um pequeno escritório na garagem até se tornar numa das agências de mídia estratégico mais respeitadas da área Dallas-Fort Worth. Mas fui eu quem moldou a marca, desenvolveu os sistemas, construiu as relações com os clientes. O Wesley era bom em marketing, mas não tinha paciência para os detalhes. Confiava em mim para manter a empresa estável e era arrogante o suficiente para pensar que eu não conseguiria recuperar tudo sem ele. E ele estava errado. Liguei a Carla Jensen, diretora de comunicação de uma grande empresa de alimentos biológicos e a nossa maior cliente nos últimos 3 anos. Eu tinha liderado a campanha de lançamento da nova linha de produtos deles e salvei uma crise de RP causada por um erro de rotulagem. A Carla gostava de mim, mas nunca tínhamos falado fora do trabalho até agora. Carla, preciso de uma reunião privada e da tua descrição. Encontramo-nos num pequeno café. Ninguém imaginaria que 2 mulheres estavam a discutir a transferência de um contrato anual de quase $950 mil. Contei-lhe tudo, a traição, o plano para me retirar do controlo, e como Wesley estava lentamente a passar contas importantes para o nome dele. A Carla pousou o cappuccino, os olhos firmes. Ah, sério, não trabalho com pessoas assim. Envia-me o novo contrato, eu assino contigo. Demorei quase uma semana a contactar mais 4 grandes clientes. 3 decidiram seguir-me. Um ficou com Wesley, e respeitei isso. Mas perder 70% da receita em apenas 10 dias foi o primeiro golpe que o Wesley não conseguiu suportar. E eu ainda não tinha acabado. Depois veio a Skiller. A minha irmã era principal designer de uma firma de moda em Austin, especializada em linhas exclusivas para retalhistas de luxo. Eu sabia o quanto valorizavam ética profissional e imagem pública. E sabia que a Skiller tinha usado o e-mail da empresa para marcar encontros com Wesley. Enviei um e-mail anônimo a Ava Macmillan, diretora de RH da Skiller, com capturas de ecrã, registros de horários mostrando que ela usava o e-mail profissional para agendamentos pessoais, e algumas provas de que estava envolvida com um homem casado. Colega, parceiro de negócios e também marido da irmã. Recebi uma resposta 2 dias depois. Obrigada por fornecer esta informação.
A empresa não tolera qualquer comportamento que possa comprometer a integridade ou a credibilidade da marca. Medidas internas foram tomadas. A Schiller foi despedida nessa sexta-feira de manhã. Eu soube porque, na noite anterior, ela entrou na cozinha, pálida, a apertar o telemóvel com força, incapaz de me olhar nos olhos. Tu sabias o que aconteceu? Disseram que alguém enviou informações falsas à minha empresa. Virei a cabeça e respondi calmamente. Talvez perguntes a Wesley. Ele é ótimo a lidar com crises. Finalizei o processo de divórcio no dia seguinte. O Drill já tinha tudo redigido. Só precisava de assinar. Fiquei com 80% das ações, deixei o resto para o Wesley. O suficiente para que percebesse que tinha perdido toda a influência financeira e reputacional com apenas alguns erros. Nunca disse uma única palavra sobre a traição à frente deles. Continuava a ser a irmã em recuperação, a esposa agradecida. Estava à espera do momento certo. E queria que a próxima vez que me vissem fosse quando tudo estivesse feito. Documentos arquivados, lista de clientes garantida, fichas de pessoal organizadas, e a verdade exposta. Não queria que me vissem como uma mulher destruída entre os escombros. Queria que me vissem como aquela que limpou o campo de batalha e reconstruiu tudo a partir das ruínas que eles deixaram. No sábado, caiu uma chuva leve sobre Dallas, como se alguém estivesse a lavar a última camada de pó do meu telhado. Sentei-me na sala, as mãos ainda frias de nervos, mas o coração firme como pedra. Tinha enviado os convites no início da semana. Escrevi: preciso que todos estejam em casa às 17 horas. É importante. Todos concordaram. Os meus pais vieram de plano, a minha melhor amiga Avery de Fort Worth, 2 antigos colegas da minha antiga firma e, mais importante ainda, o Josh, o irmão mais velho do Wesley, que um dia disse: se a minha irmã alguma vez te magoar, diz-me. Eu não a defenderei cegamente. O Wesley e a Schiller não faziam ideia do que os esperava. Preparei a sala como uma reunião de família. O sofá virado para uma mesa comprida onde coloquei o portátil, um pequeno projetor e uma coluna Bluetooth ligada a um dispositivo de áudio. Num canto, um painel de madeira exibia fotos impressas, capturas de ecrã do meu computador, imagens deles em hotéis, trocas de mensagens e extratos de cartão de crédito mostrando fundos da empresa usados para jantares românticos pelo casal secreto. Usei um vestido comprido de cor marfim. O cabelo apanhado, maquilhagem leve, não para parecer bonita, mas para mostrar que estava completamente presente. Ninguém podia dizer que fiz aquilo no momento de descontrolo emocional. Às 17h07, o Wesley e a Schiller entraram pela porta da frente. A Schiller usava uma blusa da Skula, cabelo solto, ainda com um ramo de flores para a recuperação da Hailey. O Wesley vestia uma camisa cinzenta abotoada. O sorriso dele vacilou ao ver o grupo reunido na sala. O que se passa? Perguntou ele, os olhos a saltarem do Josh para Avery, e depois a fixarem-se nos meus pais, cujas expressões nem sequer tentavam sorrir. Levantei-me e disse com calma: sentem-se, os dois, ali. Olharam um para o outro, confusos, mas tristes, sem noção do que estava prestes a acontecer. Abri o portátil e cliquei num botão. O projetor mostrou a primeira imagem. Wesley e Schiller a beijarem-se na cafetaria do hospital, a mão dela no ombro dele, os lábios colados. A segunda: recibo de hotel em San Diego. 2 quartos adjacentes pagos com o cartão da empresa. Mensagem da Schiller: tenho saudades tuas. Encontro às 11 horas no 9º andar. A Hailey não desconfia de nada. A Schiller levantou-se de um salto. A voz em pânico. Ah, sério? Eu posso explicar. Toquei o ficheiro de áudio. Se ela não resistir à cirurgia, as coisas serão mais fáceis para todos. Sei que sou horrível, mas... A voz do Wesley sussurrou em resposta. Não podemos esperar para sempre. Ela está fraca. Talvez seja a altura. A Avery desatou a chorar. O Josh agarrou-se ao braço da cadeira. O meu pai afundou-se no assento, o rosto envelhecendo anos em segundos. Pensam que estive a dormir este tempo todo? Virei-me para o Wesley. Não fazias ideia de que eu estava a ver tudo. Cada vez que saías do quarto, cada abraço, cada sorriso, cada vez que a Schiller fingia trazer-me bolachas e depois mandava mensagem: vejo-te esta noite.
Askiler enterrou o rosto nas mãos. O Wesley fitou-me com raiva. Fizeste tudo isto para quê? Uma cena dramática diante da família? Não. Eu não criei uma cena. Limpei o lixo. E precisava de testemunhas para mostrar exatamente quem encheu a minha casa de porcaria. Caminhei até a mesa, tirando uma pilha de documentos e pousando-os, um a um ponto papéis de divórcio, relatórios financeiros mostrando que Wesley usou fundos da empresa para viagens pessoais, e-mails provando que eu era a única pessoa ainda de confiança para os principais clientes, carta de rescisão indicando que Askiler foi despedida por má conduta profissional. Terminei com uma frase: já não sou a mulher que se cala para proteger a reputação da família. Hoje, escolho a verdade. A chuva lá fora começou a cair com mais força sobre o telhado. O Wesley, em silêncio, tirou o telemóvel do bolso, de cabeça baixa, provavelmente à procura de uma saída. Askiler sentou-se no chão, os braços em volta do corpo. O Josh levantou-se devagar e cruzou o olhar comigo com uma firmeza silenciosa. Queres que os acompanhe à porta? Abanei a cabeça. Não é preciso. Eles vão perceber, porque a partir de agora, esta já não é a casa deles. Nessa noite, depois de todos irem embora, sentei-me sozinha no escritório de casa, a segurar a pen USB onde guardei cada prova desde os primeiros sinais de traição. Mas havia uma última peça que ainda precisava de confirmar. Uma coisa que impedia esta história de ser encerrada. Liguei ao Josh, o irmão do Wesley. Ele tinha sido investigador privado numa grande seguradora antes de abrir o próprio escritório especializado em fraude corporativa. Sabia que, se alguém podia tratar disto com rapidez e discrição, era ele. Lembras-te da tua proposta? Perguntei. O Josh fez uma pausa de alguns segundos e depois respondeu. Diz-me, Riley, o que precisas? Preciso de saber se o Wesley e Askiler estão a usar dados da minha empresa para criar algo próprio. E se estiverem, preciso de provas. O Josh não fez mais perguntas. 3 dias depois, enviou-me um relatório de 12 páginas com 3 anexos. Capturas de ecrã, registro comercial em Austin com o nome Evolve Strategies LLC, e um diagrama com as estruturas das campanhas de clientes originalmente pertencentes a Riley & West Communications. O Wesley tinha feito um backup silencioso da base de dados completa de clientes para uma cloud privada, incluindo planos internos, estratégias de marketing ainda não lançadas, até tabelas de preços confidenciais com parceiros. E Askiler? Ela usou software de design licenciado em meu nome para criar novos templates de branding. Mesmo layout, mesma paleta de cores, só com nomes e logótipos diferentes. Li cada linha, a mão a apertar o canto da secretária até os nós dos dedos ficarem brancos. Isto já não era apenas um caso. Era roubo corporativo. Voltei a reunir-me com o Drew no escritório dele. Quando larguei o ficheiro sobre a secretária, ele demorou menos de 10 minutos a dizer o que eu precisava de ouvir. Temos base para uma ação judicial, roubo de propriedade intelectual e fraude corporativa. Se quiseres, podemos escalar isto para o gabinete do procurador distrital. 3 dias depois, a ação foi oficialmente apresentada no Tribunal Civil do Condado de Dallas. As acusações: violação de acordo interno de confidencialidade, uso não autorizado de dados estratégicos proprietários, concorrência desleal e infração de propriedade intelectual. O Wesley ficou atordoado. Soube disso porque enviou um e-mail ao Drew apenas 8 horas depois de receber a notificação. Isto não precisa de ir tão longe, escreveu ele. Podemos resolver isto em privado. O Drew respondeu em meu nome. A Riley Bennett não negocia com traidores. O processo rapidamente chamou a atenção dos mídia locais, já que a Riley & West era uma das empresas de comunicação mais conhecidas da região. O Dallas Business Weekly publicou a manchete: cofundador de startup processado por roubo de estratégias proprietárias, o divórcio mais caro do ano. Não dei entrevistas, mas tornei partes do processo públicas, apenas o suficiente para que antigos parceiros, fornecedores e clientes vissem quem andava a jogar dos dois lados. O resultado: a Evolve Strategies perdeu os 2 primeiros clientes na primeira semana após o lançamento. O contrato de arrendamento do escritório foi cancelado por falha na verificação da legitimidade dos documentos financeiros. O Wesley não perdeu apenas a empresa,
Teve todos os bens congelados pelo tribunal até que o caso fosse resolvido. Vários contratos que tinha assinado anteriormente foram rescindidos, com os parceiros a exigirem indenizações por violação das cláusulas de não concorrência. Declarou falência pessoal apenas 6 semanas após o processo ser apresentado. Quanto a Skiller, desapareceu das redes sociais. A minha mãe disse-me que ela tinha voltado para casa, nos subúrbios de Houston, cortando contato com os antigos amigos. Depois de ser despedida da empresa de design, candidatou-se a cursos de enfermagem. Mas o registro de desonestidade em contratos anteriores levou a múltiplas rejeições. Eles escolheram destruir tudo. E agora vivem com as consequências dessa escolha. 1 ano depois, estava de pé na varanda do meu novo apartamento, no 14º andar, a olhar para o trânsito lento lá embaixo. A minha empresa agora operava sob o nome Riley Bennett Strategies. Mais limpa, mais afiada, totalmente minha. Já não via a sombra do Wesley nos planos de projeto, nem sentia culpa ao ouvir o nome da Skiller. A única coisa que levava comigo era clareza. 1 ano depois, no dia em que recebi alta do hospital, mudei-me para o novo apartamento. Um espaço amplo e luminoso no 14º andar de um edifício moderno em Upton, Dallas. Sem mais passos familiares no chão de madeira. Sem mais o tilintar das chávenas de chá da Skiller ou o telemóvel do Wesley a vibrar no meio da noite. Só eu. Jazz suave e as janelas do chão ao teto com vista para o Clyde Warren Park. A Riley Bennett Strategies estava em funcionamento há 11 meses, mais enxuta, mas mais eficaz do que nunca. Mantive apenas 6 clientes, todos grandes, leais e respeitadores da forma como eu operava. Cada decisão agora era minha, e eu só respondia a mim própria. E isso era liberdade. Mudei o logótipo, as cores da marca, até a fonte na assinatura do meu e-mail. Nunca tinha compreendido o poder de nos renomearmos até agora. A cicatriz da cirurgia já tinha sarado há muito. O médico disse que a função hepática tinha voltado ao normal, sem sinais de metástases ou recidiva, mas as cicatrizes emocionais demoraram mais. Houve um tempo em que eu não conseguia ficar sozinha por muito tempo, com medo das memórias a voltarem à superfície. A imagem da mão da Skiller na coxa do meu marido sob as luzes do hospital ou as palavras sussurradas entre eles. Esses momentos assombravam-me à noite, fazendo-me acordar num nevoeiro de incredulidade. Mas enfrentei-os, pouco a pouco. Fui à terapia todas as quintas-feiras durante os primeiros 3 meses. Aprendi a não me culpar. Escrevia no meu diário todos os domingos de manhã, registrando os meus passos lentos, mas firmes, em frente. E, de alguma forma, algures nesse percurso, percebi que tinha atravessado para o outro lado da dor sem sequer notar. A Skiller tinha saído do Texas. A minha mãe disse que vivia com uma prima no Arizona, a estudar para obter certificação em enfermagem. Ninguém mencionava o nome dela nos jantares de família, e eu nunca pedi a ninguém que ficasse ou fosse embora. Simplesmente escolhi não voltar a abrir a porta a quem me esfaqueou pelas costas. O Wesley, da última vez que soube, geria uma filial de uma empresa de material de escritório em Amarillo. O salário não sustentava o ego de um homem que um dia se sentou na cadeira de CEO. A queda dele foi o resultado de uma longa sequência de escolhas. Alguém perguntou-me uma vez, se pudesses voltar atrás, perdoavas-os? Pensei por um momento e respondi, não, mas estou grata. Grata por a traição me ter despertado, por me ter forçado a arrancar até o último vestígio de confiança cega nas pessoas que um dia vi como o centro do meu mundo. Já não sou a mulher que se sacrifica, que cede e acredita que o amor, por si só, trará justiça. Conheço agora os meus limites. Sei onde estão as minhas fronteiras. E ninguém tem o direito de as cruzar. Sou uma mulher traída pelo marido e pela própria irmã, Riley Rose. Não apenas a recuperar a sua empresa e reputação, mas a reconstruir completamente a sua vida. Já não é alguém facilmente enganada ou magoada, mas um símbolo de força, clareza e determinação. A resistência dela não nasceu da vingança. Nasceu da verdade e da justiça. E por causa disso, ela não apenas recuperou o que era legitimamente seu. Encontrou-se mais inteira do que nunca. O que achas da forma como a Riley reagiu e recuperou tudo? Foi justiça? Ou ela foi longe demais? Partilhe a tua opinião nos comentários e não te esqueças de seguir o canal para mais histórias dramáticas e emocionais de família.